E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Bolsonaro voltou a falar sobre o perdão concedido por ele ao deputado Daniel Silveira, como a gente confere agora na reportagem de Daniel Lian. O caso de Daniel Silveira, deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataque a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF, ainda dá o que falar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a abordar o assunto e, de forma categórica, afirmou que o decreto editado por ele para perdoar o parlamentar é constitucional e será cumprido. Não somos corajosos, não. Somos apenas coerentes. E a coerência é uma coisa que tem que ser inerente à política. Só discurso não resolve. Principalmente discurso em época de eleições. Dizia a vocês, como há alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhe. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Em mais um capítulo da queda de braço entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o STF, a demarcação de terras indígenas voltou a ser ponto de controvérsia. Num sinal de elevação da temperatura entre os poderes, o líder da nação ameaça não cumprir uma possível decisão do tribunal caso haja derrubada do marco temporal sobre o tema. Nós temos no Brasil hoje, vocês sabem, o equivalente a uma região tamanho a sudeste, com reservas indígenas. E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. Ruralistas apontam que os indígenas só têm direito às terras que ocupavam até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra a tese. Bolsonaro ainda mandou um recado. O que nós queremos dos poderes do Brasil? É que olhem para o Brasil e não olhem para o poder. Cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vai negociar na base do paz e amor com o mundo todo os nossos problemas. Jair Bolsonaro participou de uma das maiores feiras do país relacionadas ao agronegócio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No trajeto, o presidente desceu do veículo oficial e foi ao encontro de apoiadores que estavam na rua, em motos e em carros, o aguardando. Após conversar e tirar selfies, ele subiu em uma motocicleta e seguiu pilotando em cortejo até o Parque Tecnológico, escoltado por policiais militares e pela Polícia Rodoviária Federal. Bom, conosco, comentando as principais notícias desta manhã. Olá, Cristina Grêmio, Diogo Schelp, Ricardo Salles. Salles, esse perdão concedido ao deputado pelo Bolsonaro anula de vez a decisão, a sentença imposta pelo Supremo. Como fica essa situação toda a partir de então? Lembrando que Daniel Silveira está, inclusive, com a tornozeleira descarregada desde o dia 17 desse mês e a Secretaria de Administração Penitenciária diz que não consegue informar a localização dele. Adriana, bom dia a você e a todos. Não, de fato, deveria encerrar, não é? Essa manifestação do presidente através do decreto de graça é algo constitucional, já foi assim considerado em manifestações desses ministros que têm mais envolvimento no tema, que são os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, a própria Rosa Weber. Então, já inclusive circulam aí na internet trechos de manifestações desses próprios ministros no passado, em casos análogos, em que é reconhecido a discricionariedade do presidente para aplicar esta norma.
Portanto, não pode, neste caso do Daniel Silveira, haver uma mudança de entendimento, casuística, justamente para tentar dizer que, no caso do Daniel Silveira, o presidente, ao contrário do que diziam até então os ministros do Supremo, neste caso do Daniel Silveira, ele não teria competência absoluta para usar esse critério discricionário que compete exclusivamente ao presidente da República, exclusivamente. Né? Esse decreto da graça, concedendo a graça ao Daniel Silveira, tem todo o potencial para pacificar esse entendimento, essa rusga entre ministros do Supremo e o presidente da República, em querendo fazer esse ambiente de conciliação. Basta que os ministros do Supremo recebam e o tratem, o decreto, como fizeram com outros decretos no passado, sem polemizar, sem individualizar. Né? E o presidente tem dito isso. Inclusive, ontem aqui, eu estou aqui em Ribeirão Preto, acompanhei o presidente na entrada aqui da AgriShow. A imagem não mostrou, mas nós entramos dentro da feira a cavalo. Foi uma imagem muito bonita, porque tinha muita gente, uma festa muito bacana. E o que ele tem dito é o que a sociedade está esperando ouvir, ou seja, restabelecer a separação de poderes, o respeito entre poderes, não é? E o respeito, inclusive, à prerrogativa, não é? De cada um dos poderes, que convivem de maneira independente e de forma harmônica, e assim deve ser. Também para comentar as notícias mais importantes do dia, Diogo Schelp, analista do Grupo Jovem Pan. Diogo, gostaria de escutá-lo. Como você viu o posicionamento do Judiciário, especialmente do STF, em relação ao indulto? Lembrando que o Supremo, por meio da Rosa Weber, questionou o Executivo Federal, pediu explicações sobre a concessão do benefício. E qual é a sua avaliação? Isso deve elevar a tensão entre os poderes, especialmente em relação à Suprema Corte e ao Executivo Federal? Bom dia a todos. Olha, Daniel, em relação a especificamente esse caso da Rosa Weber, ela está fazendo um procedimento necessário, já que ela tem ali uma série de ações protocoladas por partidos de oposição questionando esse indulto. Isso não significa necessariamente que ela esteja colocando a presidência da República contra a parede. Ela precisa, e é até bom que ela solicite informações à presidência da República e depois à AGU e à PGR sobre essas ações protocoladas pelos partidos de oposição para poder tomar uma decisão a respeito, já que ela terá que fazer isso. Então, considero que isso é uma oportunidade, inclusive, da AGU, da presidência, explicarem, embasarem esse indulto. Eu não vejo, eu concordo com o Salles que é muito difícil imaginar que o STF venha derrubar esse indulto. De fato, a Constituição é clara quanto a esse poder do presidente, essa possibilidade, e inclusive é algo que tem efeito automático. Né? Como o Daniel Silveira não está cumprindo pena, então não há como, digamos, tirá-lo da cadeia ou algo assim, para que isso passe a valer. Então esse é um dos aspectos que faz com que esse indulto seja inédito, né? O momento em que ele é concedido. Então há algumas questões aí que podem ser analisadas, alguns detalhes, por exemplo, se esse indulto se estende à perda de mandato, a ineligibilidade do deputado, e isso ainda pode ser decidido, mas acho difícil que, em relação à pena em si, esse indulto não tenha validade. E vamos considerar aqui, lembrar que de fato foi uma pena dura, se a gente comparar aí com as penas que normalmente se dá, por exemplo, para homicídio simples no Brasil. Então, de fato, foi uma pena que, para muitos especialistas, foi excessiva. Quanto à segunda fala do presidente nesse evento, quando ele fala de não cumprir uma ordem judicial em relação, uma decisão judicial em relação à questão do marco temporal, eu já vejo isso como algo mais preocupante. Remete àquela fala do presidente no 7 de setembro, em São Paulo, quando ele disse que não cumpriria ordens ou não cumpriria decisões vindas do STF e mais especificamente de Alexandre de Moraes. Esse, de fato, seria um caminho, um passo para um golpe institucional. Cris, Bolsonaro está firme, com a decisão. É de direito do presidente usar esse recurso. O recurso já foi utilizado outras vezes por outros presidentes. Como você avalia? Vem desta segunda-feira para cá o caso Daniel Silveira. Acho que o Supremo vai voltar a se posicionar de qual forma sobre o assunto?
Olha, bom dia a todos. A minha opinião em relação a esse caso específico do indulto, se o Supremo deveria ou não avaliar, mas é a minha opinião de leiga aqui, pelo que eu tenho ouvido de juristas e dos vários comentaristas que leem a Constituição. Não precisa de grande especialização em nada para poder interpretar o que está escrito ali, porque a Constituição é muito clara. É o seguinte, a Rosa Weber recebeu isso, ela não precisa dar prazo, tocar adiante, ela podia fazer o que o ministro Luiz Fux, atual presidente do STF, disse quando ele assumiu a presidência: vamos começar a encerrar processos na origem, quando eles não têm razão de seguir adiante. Porque o que aconteceu? O legislativo acabou virando, o judiciário acabou virando um puxadinho do legislativo. Toda vez que algum parlamentar não se conforma com o devido processo legislativo, perde numa votação em plenário, ou não gosta de alguma decisão do executivo, corre para a barra da saia da mãe STF e vai pedir ajuda ali, não gostei do que fizeram, me ajuda a tirar o pirulito de novo da boca da criança. O STF precisa pôr fim a isso, o STF não é para ir, não foi criado para isso. O STF deveria apenas dizer é constitucional ou não constitucional. Ela chega no gabinete dela, abre a Constituição, relê o que está escrito ali e diz: o indulto é constitucional, inclusive já há jurisprudência. Eu mesma, em outro momento, diante de uma outra ação, julguei assim, meus colegas também, não há o que se questionar, encerra o processo, fim de papo, está libertado o deputado Daniel Silveira. Em relação à questão do marco temporal, eu concordo com o Diogo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele acirra a discussão num momento em que já está acirradíssima a relação entre o judiciário e o executivo, para falar de algo que ainda não foi julgado. Deixa julgar e depois ver qual é a medida cabível. A gente está vendo aí que a assessoria jurídica do Planalto é extremamente competente, embasa as decisões do presidente, o decreto presidencial da graça, né? Foi amplamente embasado, inclusive citou essa jurisprudência que eu mencionei agora há pouco, citou os votos anteriores dos ministros em relação à mesma questão, já justificou tudo, nem precisaria a ministra pedir 10 horas ali de explicações, é só ela ler o decreto que está tudo justificado lá. Ele deveria fazer a mesma coisa em relação ao marco legal, deixa votarem, o judiciário está no papel dele, existe uma ação em aberto, tem que julgar. Quando decidir, se for inconstitucional, na minha visão a Constituição de 88 estabeleceu um marco temporal. Antes da Constituição valia uma regra, depois vale outra. Não é caso para interpretação, poderia ser caso para PEC, daí os legisladores, os parlamentares votam uma mudança na Constituição e mudam o marco temporal, mas essa é a minha opinião. Julgando que vale sim, ignora-se a Constituição e vale sim, como é que se diz, a transferência de propriedade de terras para índios que entraram nessas terras depois de 88, aí o presidente questiona legalmente o que for cabível na Constituição.